Olá a todos! E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o inconsciente na psicanálise, né? Explorar esse que é um dos conceitos mais fundamentais da psicanálise, para a gente entender o que é, como funciona, a sua importância no desenvolvimento psíquico e como que ele acaba, né, influenciando o nosso comportamento, as nossas emoções. Então, para começar, vale mencionar o que é o inconsciente, né? E ele é uma parte da mente humana que contém ali desejos, memórias, emoções, pensamentos que estão fora do alcance da consciência, mas que eles continuam ali influenciando os nossos comportamentos e as nossas decisões. Eu costumo brincar que o nosso inconsciente tem um HD maravilhoso porque nada passa, tá tudo lá guardadinho. E a origem desse termo, né, veio de Freud, ele que desenvolveu esse conceito do inconsciente, quando ele observou que muitos dos conflitos emocionais dos pacientes, eles não estavam ali acessíveis à mente consciente, mas eles acabavam se manifestando de uma maneira indireta, como sintomas físicos ou como sonhos. Então, lá no inconsciente, ele acaba sendo o depósito de todos os desejos que foram reprimidos, de traumas que não foram resolvidos, de impulsos que foram ali empurrados para o inconsciente porque eles eram inaceitáveis ou dolorosos demais para que a mente consciente lidasse com isso. E o nosso inconsciente ele se manifesta através dos nossos comportamentos, dos nossos sonhos, dos atos falhos, né? Que é aquele famoso foi sem querer querendo, né? E como também através de sintomas psicossomáticos. Então ele tá ali constantemente em ação, moldando os nossos pensamentos, as nossas ações e de maneira que nem sempre a gente acaba percebendo. Então, as principais formas de expressão do nosso consciente é o sonho, né? Onde Freud ele considerava que os sonhos era como se fosse uma portinha para o nosso inconsciente, porque ali estavam sendo expressos de uma maneira disfarçada desejos e conflitos que foram reprimidos. A outra maneira de expressão é através de ato falho, né? Dos atos falhos, que são aqueles erros de linguagem ou ações que na verdade revelam um conteúdo ali reprimido do inconsciente. Então, quando você diz algo e fala, ai, desculpa, não era isso que eu queria dizer. Será que realmente não era? Sintomas psíquicos como ansiedade, depressão e outros sintomas emocionais, eles muitas vezes também têm raízes em conflitos inconscientes que não foram resolvidos. Então a gente pode parar para pensar, né, um indivíduo que sonha repetidamente que está sendo perseguido, pode estar ali talvez expressando medo inconsciente de ser descoberto ou de ser julgado em relação a um desejo ou um comportamento que ele reprimiu. Lógico que aqui eu tô dando exemplos hipotéticos, porque quando a gente fala de sonho na psicanálise, não tem uma tabela de sonhar com isso significa isso. Não, depende muito do que aquilo significa também para o nosso paciente. Quando a gente menciona ato falho, pode ser uma pessoa que, sem querer, chama seu parceiro pelo nome de um ex, pode estar ali revelando inconscientemente um desejo não resolvido ou um sentimento de comparação com relação ao passado. Quando a gente menciona compulsão à repetição, pode ser um indivíduo que sempre se envolveu em relacionamentos abusivos, ele pode estar ali inconscientemente repetindo esse padrão de apego, de sofrimento que não foi resolvido lá na sua infância. Então, é muito importante que a gente entenda tudo isso, porque a descoberta, a exploração do inconsciente são essenciais para a psicanálise, porque é nele que a gente vai encontrar a raiz de muitos dos nossos comportamentos, sentimentos, conflitos. Então, o trabalho terapêutico, né, vai de encontro em visar trazer esses conteúdos à consciência do nosso paciente, para que ele possa ser elaborado, para que ele possa ser resolvido. E quando a gente acessa o inconsciente, esse paciente ele vai poder finalmente compreender a origem dos seus comportamentos, dos seus padrões repetitivos e ali promovendo maior entendimento, um crescimento pessoal. Então, a psicanálise ela não visa apenas ajudar o paciente a solucionar sintomas imediatos, mas sim a transformação da personalidade através da integração desses conteúdos inconscientes na mente consciente, para permitir que esse indivíduo consiga lidar de uma forma mais saudável com os seus desejos, com os seus conflitos. E quando a gente fala de técnicas para acessar esse inconsciente, a gente tem a associação livre, né?
que é a técnica central da psicanálise, que é onde a gente encoraja o nosso paciente a falar tudo que lhe vier à mente, sem nenhuma censura, sem nenhum julgamento, porque é nisso que vai poder ajudar a revelar pensamentos e emoções inconscientes que ele estava reprimindo. Então, o paciente ele começa ali falando sobre o seu dia, mas do nada, através da associação livre, ele descobre que suas frustrações diárias estão relacionadas a conflitos ali com figuras parentais. Outra maneira de acessar esse inconsciente é através da interpretação do sonho, né, que Freud traz como uma expressão do inconsciente. Então, essa interpretação dos sonhos ela é usada para decifrar ali símbolos, metáforas que representam os desejos e os traumas que esse paciente reprimiu. Então, um sonho com uma casa em ruínas pode estar ali simbolizando uma desintegração pessoal ou um conflito familiar não resolvido, por exemplo. A análise da transferência também é outra forma de acessar o inconsciente do nosso paciente, né? Porque na terapia psicanalítica, os sentimentos inconscientes que o paciente tem em relação às figuras importantes do passado, eles acabam sendo transferidos para a nossa figura como terapeuta. Então, a análise dessa transferência pode revelar quais são esses conflitos internos do nosso paciente. Então, um paciente que sente raiva, assim, irracional do terapeuta, talvez ele possa estar revivendo os conflitos que não foram resolvidos com o seu pai. Então, quando a gente acaba reprimindo esses conteúdos de forma inconsciente, ou seja, né, por ser muito insuportável lidar com eles são levados lá para o nosso inconsciente. Se eles não vierem à expressão, se a gente não parar para olhar para isso, ele pode acabar levando a sintomas emocionais como ansiedade, depressão, compulsões. E a análise é a liberação desses conteúdos para poder proporcionar esse alívio, né? E é o que diz a psicanálise, né? A cura pela fala. Então, a análise é a liberação de todos esses conteúdos para proporcionar para esse paciente o alívio. E o inconsciente não é apenas ali um reservatório de desejos reprimidos, mas também tem muito potencial criativo e de crescimento ali. Então, quando a gente integra o inconsciente com a mente consciente, a gente pode acabar promovendo nesse paciente um desenvolvimento pessoal, uma realização plena. Então, o inconsciente ele é um dos conceitos mais fundamentais da psicanálise e desempenha ali um papel crucial na formação da nossa personalidade, no modo como a gente vive, as nossas vidas. Então, através da terapia, a gente pode trazer à tona os conteúdos reprimidos e acabar promovendo um maior crescimento emocional. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, como também informativo. E se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal para mais conteúdos de psicanálise.